Olá, graça e a paz. Quero falar com vocês hoje a respeito do poder que há em nossas palavras. Quero ler em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Agora o versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Aleluias. No início desse vídeo eu estava amassando uma folha de papel. E ela está aqui amassada. E essa folha de papel são como nossas palavras. Quando nós proferimos palavras, elas não retornam mais. Isso que acontece, por mais que você tente deixar a folha como era antes, jamais ela vai ficar como estava anteriormente. Ela fica assim, toda amassada, né? Nunca vai ficar no seu estado normal. Você pode até passar ferro, mas ela vai continuar com essas dobras. Assim é o que acontece quando falamos palavras que magoam, que machucam as pessoas. O que você vai dizer, antes de dizer a outra pessoa, diga a você mesmo. Preste atenção se é isso mesmo que você quer falar. As nossas palavras têm um grande poder. Ela pode levantar alguém, mas também ela pode derrubar. Ela pode emocionar, mas também pode fazer a pessoa chorar, ferir aquela pessoa. A palavra pode aproximar vidas, mas também ela pode criar um distanciamento. Da mesma forma que você pode alegrar alguém com uma mensagem, com uma palavra de fé, de edificação, de consolo, você pode entristecer essa pessoa, levando a pessoa muitas das vezes até cometer coisas que não deveria. Como é importante nós guardarmos a nossa língua. Esse pequeno membro, como nós lemos, ela tem um poder tanto de levantar como de destruir, de derrubar. Muitas vezes nós não medimos o impacto que as nossas palavras podem causar na vida do outro. E como é importante, irmãos, a gente ir caminhando com Jesus, a gente percebe que Jesus era mestre em comunicação. Jesus sabia ouvir, porque ouvir é diferente de escutar. Você pode estar até me escutando, mas não está dando atenção, mas Jesus, ele ouvia, ele prestava atenção nas pessoas. Jesus, ele entendia, procurava entender a situação de cada um que chegava até ele. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos prontos para ouvir. Você já emprestou seu ouvido para alguém? Você já procurou dar uma palavra de fé, de consolo, de ânimo para alguém hoje? Nós temos que aprender muito com o Mestre Jesus. Será que temos emprestado a nossa boca para ser um canal de bênçãos na vida de alguém, para levar uma palavra que levante, que alegre, né? Muitas das vezes uma palavra de exortação para o bem da pessoa, para que a pessoa seja edificada. A Bíblia ela cita algumas frases sobre o efeito, o poder que a palavra tem. E no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 11, nos diz que a boca do justo é fonte de vida. Veja só a responsabilidade que nós temos.
A nossa boca deve transmitir vida. Será que temos feito uso da nossa boca para levar vida para outra pessoa? Nesses dias de pandemia, de isolamento social, quantas pessoas perderam a fé, perderam a esperança, estão desanimados? Por que não levar uma palavra que levante, uma palavra que alegre, uma palavra que dê a ele uma esperança de vida? E a nossa boca deve ser essa fonte, uma fonte que jorre vida para outro. Também nos diz a palavra de Deus que a palavra branda, ela desvia o furor. Quantas vezes, né, quando pessoas estão com o ânimo exaltado e começam a discutir, mas uma palavra branda, uma palavra de sabedoria, uma palavra de suave, vai acalmar aquela situação, vai desviar a ira, vai desviar o furor. A boca fala o que o coração está cheio. Como é importante enchermos os nossos corações do Senhor, da presença de Deus, de coisas boas, de coisas que nos eleve espiritualmente, de coisas que nos edifique, que nos fortaleça, para que possamos passar para o outro palavras de fé, palavras de ânimo. Não seja, né, uma fonte de morte, uma fonte de desânimo, de queda na vida de outra pessoa. Vigie com o que você fala, porque depois que a palavra é lançada, é como que se atirasse uma pedra numa vidraça. Você pode até ir lá, dizer, não, eu vou reparar, eu vou mandar consertar, eu vou pagar o prejuízo, mas a vidraça já foi, já quebrou. Tá lá os cacos no chão. E muitas vezes nós ferimos o nosso irmão, nós proferimos palavras duras, palavras sem pensar nas consequências que elas podem gerar. Precisamos aprender com Jesus a saber a hora certa de falar, esperar o momento exato de falar, né? Saber que palavra falar, o que devemos falar naquele momento. Tem momentos, irmãos, que é melhor ficar calado do que estar falando tanta coisa que não vai servir para nada. Que não haja em vós, a palavra de Deus nos diz, que não haja em nós palavras torpes. Nós estamos em Jesus, temos que viver segundo Jesus viveu, imitando a Jesus. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Não temos que emprestar nossa boca para o inimigo usar. Quantas pessoas têm pronunciado palavrões, mentiras? Não, irmãos, o crente não combina com pecado, o crente não combina com mentira, com palavrões, com palavras torpes, palavras de cunho maligno. Precisamos vigiar, precisamos usar nossa boca como canal de bênçãos, né? De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Se você está em Cristo, você deve ser uma nova criatura. E a nova criatura, ela não vive mais como de acordo com o velho homem. As suas práticas do passado devem ficar para trás. Sua maneira de falar que desagradava a Deus, hoje ela deve ser totalmente agradável ao Senhor. A sua boca deve ser um canal para Deus usar, um canal de bênção, um canal de edificação, de consolo, de paz. Vigie, meu irmão, com o que você tem falado. Pois de uma fonte não pode sair 2 tipos de água. E a nossa maneira de falar também, né, reflete que tipo de relacionamento nós temos tido com Jesus. Precisamos viver melhor a palavra de Deus. Precisamos conhecer melhor o nosso Deus, o que Ele tem para nos dar, o que podemos fazer para crescer, para melhorar espiritualmente. Em 1 Pedro, no capítulo 2, alguns versículos a partir do 4 até o 10, nos diz quem nós somos em Jesus. Quem nós somos depois que aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador. Nós somos pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, que bênção!
Somos em Cristo pedras vivas, pedras para edificar. Casa espiritual, o nosso corpo agora é morada do Espírito Santo, aleluias. Somos uma geração eleita pelo Senhor, uma nação santa. Ser santo é ser separado. Não podemos falar, não podemos praticar as coisas que o mundo, que as pessoas sem Deus fazem, praticam e falam. Temos que estar em novidade de vida. Nós somos um povo adquirido para anunciar, falar, pregar, ensinar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Que possamos tomar posse desses atributos que a Bíblia diz que eu sou, que você é em Cristo Jesus. Que possamos falar palavras brandas, palavras de fé, palavras que edifiquem, que levantem, que alegrem alguém. Comece hoje. Que sua boca glorifique o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um forte abraço. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se inscreva aqui do lado, tem o nome inscreva-se, é só clicar. Compartilhe esse vídeo com algum irmão, com um amigo. Leve a palavra de Deus adiante. Que Deus abençoe o seu lar e a sua vida em nome de Jesus.